Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Terceira aula. A gente havia falado na primeira e na segunda aula sobre as energias renováveis. Esse tipo de energia renovável, ele é tido como mais limpo, certo? Agora a gente vai ver as energias não renováveis. Essas energias não renováveis, elas são as energias, vamos dizer assim, que elas não vão se repor, a matéria-prima delas não vai se repor durante a estadia do ser humano na Terra. Por exemplo, petróleo, o gás natural, o carvão, energia nuclear, certo? Então, assim, são energias que, teoricamente, para o ser humano não são renováveis porque demoram milhões de anos para surgirem, certo? Para serem criadas. E aí, essas energias, elas, elas não se renovam tão facilmente como a energia elétrica, como a energia eólica, como a energia solar. Enfim, o carvão mineral ele foi o primeiro tipo de energia desse tipo usado. Notem bem que o carvão mineral não é o carvão vegetal, o carvão de churrasco, certo? O carvão mineral ele vai ser dividido em duas classes, os mais nobres, né, e os medianos, que são os mais fracos. O carvão betuminoso ele vai ser a melhor escolha de carvão. No solo brasileiro não existe esse tipo de carvão. Por quê? Porque o solo do Brasil ele é muito novo ainda para ter surgido esse tipo de carvão. Então esse carvão se vai ser originado da Ásia e vai ser muito aproveitado na Europa, principalmente na Inglaterra, lá na Revolução Industrial, né, no século XVIII. O primeiro combustível fóssil a ser utilizado foi esse carvão. A respeito de que, como é que se utiliza? Esse carvão ele é utilizado para, a princípio, alimentar as máquinas, certo? Da Revolução Industrial. Alimentar os trens, alimentar os navios e alimentar as próprias máquinas que trabalham com aço, com ferro e aço. Esse carvão ele é usado até hoje, certo? Ele polui muito o ar, porque ele gera dióxido de carbono na atmosfera, o CO2. E, na maneira geral, o Brasil ele tem pouca produção desse carvão, do carvão mineral, certo? A produção do Brasil, a concentração desse carvão se encontra na região sul, no estado do Paraná, principalmente, e Santa Catarina, que é o maior detentor dessa matéria de energia, certo? Então, a gente vai ver a próxima energia, que é bem mais conhecida da gente, que é o petróleo. Né? A sociedade humana atualmente está buscando novas fontes de geração de energia. Só que esse petróleo, essa forma de energia, no geral, ela é muito utilizada na nossa sociedade desde o século XVIII. Então, assim, a gente é muito dependente do petróleo. Por exemplo, a gasolina vem do petróleo, certo? O óleo diesel vem do petróleo, o querosene vem do petróleo, que abastece aviões, o piche para fazer asfalto vem do petróleo e até o plástico também vem do petróleo. Então, assim, é uma sociedade altamente dependente do petróleo, a nossa sociedade atual. Apesar de estarmos buscando o biodiesel, né, outras fontes de energia, mas ainda a gente depende muito do petróleo. Então, essa, essa fonte de energia ela é muito requerida para principalmente combustíveis, óleo diesel, gasolina, querosene, certo? E o nosso conhecido plástico, né? Então a sociedade atual não vive sem essas matérias-primas, não é? É um combustível fóssil, né, formado da decomposição de que de animais, restos de animais, principalmente dinossauros, né, que veio no período Cretáceo, né, na era paleozoica também. E aí não só animais, como também vegetais, como também árvores, certo? Que viveram naquele período. O Golfo Pérsico, que fica lá no Oriente Médio, que é uma sub-região da Ásia, ela é a maior produtora de petróleo do mundo, certo? Temos países aí como Catar, como a Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque, certo? Grandes produtores desse material, desse combustível. Aqui no Brasil foi descoberto em 1939 um poço, o primeiro poço lá em Salvador, né? E desde então teve a campanha O Petróleo é Nosso,
e aí a gente só foi evoluindo na extração desse material. O maior produtor das Américas, da América do Sul e principalmente das Américas e também do mundo, o maior produtor individual é a Venezuela, certo? Esse país ele é o campeão de extração de barril. A maior bacia brasileira, ela se localiza na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, certo? E é lá onde está o pré-sal. A camada pré-sal, ela é uma camada que, vamos dizer assim, ela está sob, né? Ela está abaixo, ela está além da camada salar do oceano. Ou seja, ela é uma camada, é uma reserva, vamos dizer assim, que até 10 anos atrás ninguém conseguiria extrair. O Brasil é pioneiro nessa extração da camada pré-sal, certo? Professor, qual é a maneira mais fácil ou a maneira mais utilizada para se extrair o petróleo? Bem, lá nos Estados Unidos a gente vê o petróleo extraído na terra, certo? Com aquelas máquinas que sobem e descem. Aqui no Brasil, a maneira mais fácil de se extrair o petróleo seria nessas plataformas flutuantes ou não, dependendo da profundidade do mar, né, da profundidade da bacia de petróleo que está sendo extraída. Essas plataformas, elas extraem petróleo durante 24 horas, certo? Aqui a gente vê o esquema de plataforma física que extrai petróleo, que boia, né, que é a chamada semi-submergível, que ela está flutuando, está boiando, está tipo um navio, só que com ganchos embaixo para segurar ela, certo? E a plataforma fixa. A plataforma fixa, ela é uma boa plataforma para regiões mais menos profundas, né? Mais rasas. E a outra, essa segunda aí de cima, ela é a mais utilizada, que ela é a extração em alto mar, até porque a maioria dos poços de petróleo estão em alto mar. Juntamente com o petróleo, a gente pode observar também o surgimento do gás natural. Esse gás natural ele sempre vai ser encontrado em bolsões de extração de petróleo, certo? É a reação química que formou o petróleo que forma esse gás natural. Temos vários tipos de gases. Dentro desses vários tipos de gases, a gente pode perceber que a gente se utiliza de alguns no dia a dia. Por exemplo, o gás butano é o gás de cozinha, o gás que a gente usa para fazer nossas refeições, para cozinhar nossas refeições. O gás veicular, o gás GNV, né, o gás natural veicular, ele também é uma fonte de energia que vem daí desses bolsões de gás natural, certo? Então, assim, também, além do uso do nosso dia a dia, o gás natural ele vai ser utilizado nas indústrias, certo? Nas indústrias para alimentar as máquinas. E assim, o gás natural, ele, ele sempre vai estar associado ao poço de petróleo, certo? Não que seja via de regra em todo local que existe gás natural vai existir petróleo. Não. Mas em todo lugar que existe petróleo, existe gás natural. Então, assim, a gente vê que também, aqui no esquema, a gente está vendo uma extração de gás natural na terra. Mas também ele pode ser extraído no oceano, no mar, certo? O gás GNV, que é o gás natural veicular, é aquele gás que a gente encontra nos carros. Para abastecer os carros, tem um cilindro amarelo na mala do carro. Geralmente se encontra em táxis e carros de lotação, né? Porque o gás se torna mais barato, mais viável. O metro cúbico do gás é muito mais barato que está colocando combustível. Só que também é muito mais perigoso. Para abastecer um carro desse movido a gás GNV, ele, ele tem que ser esvaziado totalmente, certo? Porque ocorre risco de explosão. Vez ou outra, explode um.
Mas se provavelmente você tiver com a regulamentação em dias, os riscos, as chances de explosão vão ser menores, certo? Para quem tem um gás GNV, é necessário uma autorização do Corpo de Bombeiros. Essa autorização dura 2 anos. A cada 2 anos você tem que fazer uma vistoria no seu veículo e renovar essa autorização. Outro tipo de energia não renovável é a energia termoelétrica. Ela, se for analisar ao ponto mais simplório da análise, é uma energia renovável ao ponto em que se coloca matéria-prima, que é a biomassa, né, que a gente viu na aula passada. Só que quando eu falo em termoelétrica, que não é renovável, de energia não renovável, são as termoelétricas que se utilizam do carvão mineral, aquele carvão que a gente viu lá no início. Professor, então, além de gerar energia mecânica pela sua queima com os, com a locomoção dos trens, lá no início da Revolução Industrial, dos navios, das fábricas, o carvão mineral também serve para gerar energia elétrica. Me diga como? Então, as termoelétricas elas se utilizam basicamente de dois combustíveis para gerar energia elétrica. Seria o petróleo, a queima do petróleo, o óleo diesel, na verdade. Veja bem, você já foi em alguma festa, algum evento de grandes proporções, vocês veem lá um gerador, né? Tá lá o bicho fazendo uma zoada enorme. Ele ali que ele está gerando energia. Caso a energia consumida desse evento venha a cair, a baixar, esse gerador ele vai segurar esse fornecimento de energia, certo? Vai segurar essa festa. Não só em festas, não só em eventos de grande porte, não só em estádio de futebol, não só no maior São João do mundo, Caruaru, certo? Não só em evento é utilizado. É utilizado também a questão da geração de energia via petróleo, de energia elétrica, claro que a gente está falando aqui, via petróleo, em hospitais, por exemplo, shopping centers, certo? Então, assim, esses estabelecimentos eles vão ter, via de regra, geradores que vão dar suporte à energia elétrica caso a energia da hidrelétrica venha a, por algum motivo, não fornecer energia durante um período de tempo. Esse gerador ele vai suprir essa necessidade, certo? E aí a gente vê a termoelétrica também alimentada por carvão mineral. Esse carvão mineral ele vai queimar, né, em grande quantidade, por isso que há essa fumaça toda nessa imagem, certo? Aí são milhares e milhares de toneladas de carvão queimando para gerar energia. É uma energia cara, é uma energia que não compensa. Se você for um país que tiver uma bacia hidrográfica muito boa, não compensa nem implantar esse tipo de indústria. Esse tipo de indústrias ele é utilizado mais para países que não têm o recurso da hidrelétrica, certo? Então, assim, gera energia, só que a queima desse material ele polui muito a atmosfera. A gente vê não só o petróleo, como o carvão mineral, mas também a gente pode se utilizar do gás, né, do gás natural para essa queima de matéria para gerar energia elétrica. A vantagem, ocupa pouco espaço, é uma usina que gera muita energia e ocupa pouco espaço, certo? E as desvantagens são seu alto custo de produção, porque essa matéria-prima ela vai ser cara, tanto o petróleo, quanto o gás natural, quanto até o carvão mineral, é uma matéria-prima cara, que vai requerer muito dessa matéria para essa geração de energia. E a pior desvantagem não é a econômica, mas sim a ambiental, que seria a queima de CO2, né, desse gás carbônico e outros gases também na atmosfera, acarretando
assim, uma poluição maior do ar, o efeito estufa, chuva ácida, enfim, todas essas mazelas aí que a poluição atmosférica causa para o planeta Terra. Aqui a gente vai ver basicamente como se dá nesse esquemazinho, como se dá a geração de energia nesse tipo de usina termoelétrica. E aqui eu peguei para vocês aqui alguns exemplos. Por exemplo, a observação aqui que a gente tem a seguir é uma usina de cana-de-açúcar em Pernambuco, certo? Que utiliza o bagaço de cana, ou seja, energia renovável. Professor, mas termoelétrica não é só a queima de carvão mineral, de gás natural ou de petróleo? Não. Isso daí é uma termoelétrica de energias não renováveis. Existem também termoelétricas de energia renovável, né? Que é a termoelétrica de biomassa, cana-de-açúcar, casca de arroz, casca de milho, bagaço de qualquer tipo de vegetal ou até mesmo resto de casca de árvores, certo? A gente viu na aula passada esse assunto. Então aí, basicamente o esquema da energia termoelétrica em seu processo tem a queima de alguma matéria, seja ela renovável ou não renovável, de alguma matéria-prima, certo? No caso das renováveis é considerado energia sustentável. No caso das não renováveis é considerado energia altamente poluidora. Então, como é que vai se dar esse processo? O material é queimado e aqui vai ser expelido os gases, certo? Essa queima do material vai gerar um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura ele vai para um vaporizador que vai diminuir a pressão, porque senão pode explodir ou ocasionar acidentes, né? E aí, nesse condensador, o gerador vai transformar a energia do vapor, a energia quente, a energia de alguns gases, inclusive, em energia elétrica e vai ser distribuído. Nesse tipo de termoelétrica, o importante também é a câmara de resfriamento. Na torre de resfriamento, além de limpar mais esses gases, né, ela vai também fazer com que a usina não entre em um estado de mega, vamos dizer assim, um estado de mega produção e altamente corre esse risco de explosão, né? Porque a pressão vai estar a mil, né? Então, assim, essas usinas, as termoelétricas, elas existem dois tipos, a de biomassa, que é a energia renovável, e a de energias não renováveis, que na aula de hoje o interessante é a gente ver isso. É vantajoso, no geral, ter uma energia dessa? Não. Essa energia é apenas um recurso para países que não têm energia baseada na hidrelétrica, certo? Energia nuclear, a mais temerosa de todas. A energia nuclear, ela é bastante complicada, certo? A gente tem dois exemplos de acidentes nucleares assim em escala globais, que foi o acidente de Chernobyl, que é da Ucrânia, é lá na Ucrânia, certo? Uma cidade abandonada hoje em dia, o primeiro, é o maior acidente do mundo, em 1986. A Ucrânia era da União Soviética, na época a União Soviética, a princípio, ela escondeu esse acidente, né? O maior acidente do mundo registrado nuclear até agora, certo? Então, assim, vale a pena vocês verem alguns vídeos sobre Chernobyl, como está hoje, como foi o acidente, como eles ainda lutam para conter esse vazamento radioativo, certo? Segundo vazamento mundial aconteceu recentemente em 2011, Fukushima, Japão. Só que os japoneses agiram muito rápido, certo? E controlaram esse vazamento mais rápido que Chernobyl, certo? Até porque outro tipo de tecnologia, uma transparência política nas ações, tanto Chernobyl quanto Fukushima, ela ceifou vidas de voluntários, técnicos voluntários que foram lá tapar esses vazamentos radioativos e mesmo sabendo que iriam
morrer com essa ação, né? Foram verdadeiros heróis porque conseguiram poupar milhões de vidas. E aí a gente vê o acidente de Chernobyl e o de Fukushima causados por dois motivos totalmente diferentes. O de Chernobyl ele vai acontecer devido à falha humana, à imperícia dos técnicos. Na verdade, eles estavam fazendo um teste, baixaram muito os equipamentos, depois aumentaram muito o nível e acabou explodindo das câmeras, né? O de Fukushima não, foi um acidente causado por um motivo tecnicamente natural, que foi o terremoto, né? Foram os terremotos de 2011. As vantagens desse tipo de usina, ela também, assim como a termoelétrica, ela requer pouco espaço, não é igual a hidrelétrica que requer muito espaço para funcionar, ela requer pouco espaço. Então, países como o Japão, que tem pouco espaço, eles têm vários tipos de usinas nucleares, certo? Ela se utiliza dos núcleos de alguns materiais radioativos, como plutônio, né, urânio e por aí vai. Normalmente não faz barulho, é uma usina silenciosa, até porque seu núcleo, a energia está sendo extraída de seu núcleo, certo? Em câmaras, então assim, altamente isoladas, então não tem barulho. A desvantagem é justamente isso, caso ocorra um acidente, os danos são irreparáveis, vazamento radioativo durante gerações aí. Usinas nucleares brasileiras, temos duas e meia, quase três. A primeira, Angra 1, na cidade de Angra, no estado do Rio de Janeiro, em funcionamento desde 1985, certo? Eu acho que o Brasil não deveria ter tantas usinas nucleares. Para mim, tinha parado em Angra 1 e tudo bem. Porque caso tenha um vazamento, a gente não tem uma política de esvaziamento da região e de controle desse vazamento, certo? Assim, significativamente não. Então, acharam pouco, fizeram outro nome, batizaram outra usina com um nome bem criativo que foi Angra 2. Também está na cidade de Angra do Rio de Janeiro e está em funcionamento desde 2001. E para completar a trilogia estão fazendo Angra 3, que devido a essa pandemia, eu acho que as obras estão paralisadas, mas provavelmente entraria, se não fosse essa pandemia do Covid-19, entraria em funcionamento em 2021. Provavelmente entrará em 2022, a Angra 3, que está em processo de construção. Então, aqui a gente vê o esquema de como seria uma energia, a geração de energia nuclear. O núcleo ele vai ser, vamos dizer assim, agitado. Os átomos, os prótons, os elétrons, os nêutrons desses materiais eles vão ser agitados e aí vão fornecer essa matéria-prima para que o gerador gere a energia elétrica e distribua essa energia elétrica. É uma energia, vamos dizer assim, uma energia de baixo porte aqui no Brasil, certo? Tanto a Angra 1 quanto a Angra 2 não geram energias consideráveis para a cidade. É apenas, vamos dizer assim, é um reconhecimento do Brasil de que ele também sabe trabalhar essa tecnologia nuclear, certo? A construção de Angra foi importante porque assim foi um grande passo para os cientistas brasileiros, o governo brasileiro dizer assim, a gente também consegue fazer, né, esse tipo de tecnologia. E um detalhe, nas usinas, qualquer usina nuclear, ela tem que ser construída perto da água, certo? Para o resfriamento desse material, para o condensamento de inclusive algumas partículas, ou seja, para elas não se espalharem e causarem vazamento nuclear. Uma preocupação é o descarte desse material, certo? Como não tem como descartar, então esse material vai ser armazenado geralmente no subsolo, em câmaras altamente protegidas, para não ocorrer vazamento, né? Mas esse material ele vai sempre estar lá até o final da Terra e é radioativo.
Então a gente tem aí um exercício de fixação, certo? Esse exercício de fixação é para a gente dar uma discutida do que a gente viu nessa aula, das energias não renováveis. Tem vantagem? Tem. Geralmente elas produzem muito quilowatts de energia. Tem desvantagens? Várias. Então assim, não é só uma questão ambiental, mas também econômica. Se a gente for pensar em usinas de energia não renovável, ela sai um custo muito maior, porque se a poluição atmosférica aumenta, se a radiação ela se expande, então assim temos pessoas doentes e aí vamos gastar muito dinheiro nos hospitais, certo? Vamos gastar muito com a saúde dessa população, com a saúde pública. E se a gente for pensar na questão das energias renováveis, é uma energia que não custa tão caro quanto as energias não renováveis. Então a energia renovável ela custa muito mais barato, ela sai muito mais em conta porque a natureza nos dá muito mais rapidamente. As energias não renováveis ela não é barata, certo? A matéria-prima dela não é barata. A matéria-prima dela é difícil de ser encontrada, não é em todo local, em todos os países que se encontram. E é uma energia que acaba saindo mais caro do que o previsto, às vezes, né? Até porque se estourar a usina, aí é um Deus nos acuda e um plano de contenção, né? Então esse exercício é justamente para a gente dar uma pensada sobre esse tipo de energia. Se hoje é viável certos países terem esse tipo de energia. Claro que os países que têm atualmente esse tipo de energia, a energia não renovável, eles querem se livrar o quanto antes dessa bronca, dessa forma de gerar energia. Claro que eles queriam energia renovável por ser mais barato, por ser menos perigoso e por ser, vamos dizer assim, politicamente correto, né? Por ajudar o planeta. Então aí temos primeira questão. Na primeira questão a gente tem qual a região que mais produz petróleo no mundo. Região. País não, região, viu? Segundo, qual o país que mais produz petróleo no mundo? Agora é país, não região. Não é onde a região que esse país está, é o país em si. 3. Quais os produtos derivados do petróleo? Aí a gente tem alguns, inclusive do nosso dia a dia. 4. Qual outro combustível é encontrado juntamente com o petróleo? 5. Qual a maior desvantagem nas usinas termoelétricas? Desvantagens termoelétricas, nesse caso de recursos não renováveis. Qual gás expelido no processo de geração de energia das termoelétricas? É um gás tóxico, que inclusive pode matar, não só causar doenças respiratórias como asma, bronquite e pneumonia, mas também pode matar. Foi um gás utilizado também, inclusive, nas câmaras de gás, a princípio nas câmaras de gás nazistas da Segunda Guerra Mundial. 7. Quais os dois maiores acidentes nucleares registrados na história? Até então, né? E espero que continue sendo só esses dois mesmo. 8. Quantas usinas em funcionamento o Brasil possui? Estão lá no estado do Rio de Janeiro. 9. Em qual região brasileira podemos encontrar o carvão mineral, que inclusive é de baixa qualidade aqui no Brasil, devido ao território ser um território recente, território novo, se comparado à Ásia e à Europa, certo? 10. De qual matéria-prima surge o petróleo? Bora lá. Quem quiser dar uma pausa aí no vídeo, certo? Porque esse vídeo, ao contrário do outro, ele vai ser direto, ele não vai ter pausa. Então, assim, quem quiser dar uma parada no vídeo, dar um stop aí, dar uma pausa, para dar uma pensada nas questões. Acreditando eu que você deu uma parada no vídeo, a gente agora vai conferir tuas respostas, né? Vamos lá.
Qual a região que mais produz petróleo no mundo? Golfo Pérsico, que fica lá no Oriente Médio, que faz parte do continente asiático. Quais países fazem parte dessa região? Aí temos vários países produtores de petróleo. Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Iraque, certo? 2. Qual o país que mais produz petróleo no mundo? É um latino-americano, está aqui na América do Sul e se chama Venezuela. Quais produtos derivados do petróleo, pis para fazer asfalto, gasolina, óleo diesel, querosene e o plástico, nossa maior dor de cabeça. E eu creio que seria o material inorgânico que a gente mais produz no mundo, nós humanos, né? 4. Qual tipo de combustível é encontrado juntamente com o petróleo? Gás natural. 5. Qual a maior desvantagem nas usinas termoelétricas? Acidente nuclear, certo? E contaminação por radiação, certo? Tendo em vista que as termoelétricas elas podem ser divididas em usinas nucleares. Lembrem-se aí que termoelétrica não só é queima de material orgânico. Por exemplo, as termoelétricas não são só as usinas de cana de açúcar, de bagaço de cana, certo? As termoelétricas elas podem ir desde o carvão mineral, desde o gás natural, desde o petróleo, o óleo diesel, e inclusive também as usinas nucleares elas são termoelétricas porque elas geram calor. É esse calor que faz gerar energia elétrica, entendeu? A pegadinha é essa. Então, nem toda usina termoelétrica é nuclear, mas a usina nuclear ela vai ser sempre termoelétrica, certo? 6. Qual gás expelido no processo de geração de energia das termoelétricas? O principal gás é o dióxido de carbono, CO2, beleza? Que é um gás tóxico. Quais os dois maiores acidentes nucleares registrados? Lá no Japão em 2011, Fukushima, e o maior de todos na Ucrânia, em Chernobyl. 8. Quantas usinas em funcionamento o Brasil produz? 2. O número é 2. Eu preferia que fosse 1, mas aí futuramente vão ser 3, certo? E todas próximas da outra, apesar de pequeno porte, mas toda próxima uma da outra. E aí, caso ocorra um acidente né, em uma dessas unidades, poderá afetar as outras. Espero que não. 9. Em qual região brasileira podemos encontrar o carvão mineral? Na região sul, principalmente nos estados de Santa Catarina, que é o maior produtor, é onde se extrai mais, e no Paraná. 10. De qual matéria-prima surge o petróleo? O petróleo surge da matéria-prima orgânica há milhões de anos atrás, na era paleozoica, mesozoica, cenozoica. Então, assim, a matéria-prima principal é a matéria orgânica, restos de animais e de plantas, certo? Com essa aula, com esse vídeo, a gente fecha nosso ciclo de energia renovável e não renovável. E semana que vem a gente continua nosso próximo assunto, nossos próximos assuntos nesse esquema de vídeo aula, beleza? Abraço. Qualquer dúvida, vocês postam lá no canal, embaixo do vídeo que vai ser colocado lá no canal, embaixo desse vídeo, e aí a gente esclarece no próximo vídeo, beleza? Tchau!